Salve Maria, povo de Deus, uma excelente segunda-feira a você e toda a sua família. Deus abençoe e seja bem-vindo a este canal de evangelização. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Inspirai, Senhor, em nossas ações e ajudai-nos a realizar, para que em vós comece, para que em vós termine tudo aquilo que fizermos por Cristo nosso Senhor. Amém. O Evangelho então desta segunda-feira abençoada, João capítulo 15, versículo de 26 a 27, depois capítulo 16, versículos de 1 a 4. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Quando vier o defensor que eu vos mandarei da parte do meu Pai, o Espírito da verdade que procede do Pai, ele dará testemunho de mim. E vós também dareis testemunho, porque estáis comigo desde o começo. Eu vos disse essas coisas para que a vossa fé não seja abalada. Expulsar-vos-ão da sinagoga, e virá a hora em que aquele que vos matar julgará estar prestando culto a Deus. Agirão assim porque não conheceram o Pai e nem a mim. Eu vos digo isto para que vos lembreis de que eu disse quando chegar a hora. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos que me acompanham pelas redes sociais e a você com muito carinho me acompanha pela Rádio Alternativa, Rádio Vida Nova FM. Sejam bem-vindos a esses canais de evangelização, uma alegria muito grande ter vocês aqui. Deus abençoe grandemente a tua vida. Irmãos, nós estamos neste tempo de preparação para o Pentecostes, né? Jesus vai falar muito durante esses dias sobre o defensor, sobre o Paráclito, né? Sobre o nosso advogado, que é o Espírito Santo. Recordamos que na narração do livro de Gênesis, no início, o Espírito pairava sobre o caos em que se encontrava a Terra. E do caos ele produziu o cosmos, que é a ordem, né? A organização de todas as coisas, segundo a finalidade para a qual elas foram criadas. E após a morte de Jesus e sua ressurreição, as comunidades começaram em diversas partes a missão de evangelizar os povos. Jesus mesmo lhe concedeu essa missão. Por volta do ano 100 da era cristã, os discípulos de Jesus começaram a experimentar o caos produzido pelas perseguições. Milhares foram levados aos tribunais, outros nem isso tiveram direito. Em resumo, a Igreja de Cristo passava por um momento caótico, de muito medo e de morte. O Evangelho de hoje nos apresenta esses termos para falar dessa presença do Espírito Santo, nesse exato momento da vida cristã. Então, os discípulos passaram por esses caos também, por essa perseguição. Todos passaram. Naquela época morria muito mais gente do que hoje. Era perseguido muito mais gente do que hoje. Hoje, se você for analisar, a gente está no céu. A gente está no céu. Porque a gente tem a oportunidade de evangelizar, a oportunidade de falar de Deus. Você está me ouvindo aí. Não sei se você está me assistindo ou me ouvindo. Você tem a oportunidade de me assistir, de me ouvir. Então nós temos hoje essa oportunidade de evangelizar. Naquela época não tinha. Naquela época a perseguição era muito grande. Os cristãos literalmente eram mortos. Eram mortos. Então, se você analisar na vida dos 12 apóstolos, é somente São João, que teve morte natural. O restante foram presos, foram degolados, martirizados. Olha Pedro. Pedro foi morto na cruz, igual Jesus, só que Pedro falou, na hora que estava sendo crucificado, falou, não sou digno de ser morto como meu Senhor. Que ele estava normal lá na cruz, então viraram a cruz de ponta cabeça. Olha a morte que eles tinham por professar a fé cristã, por professar a fé em Jesus Cristo. Quando Jesus diz no Evangelho que o defensor virá nos advogar, virá nos ajudar, é o Espírito Santo. Nós não podemos confiar nos homens, das pessoas, nós temos que confiar no Espírito Santo, nós temos que confiar em Deus. Ele sabe todas as coisas, Ele sabe aonde a sua correia aperta, Ele sabe aonde você necessita da misericórdia, Ele sabe onde você necessita desse amor, Ele sabe onde você necessita da presença viva do Espírito Santo na sua vida. Por isso, meu irmão, minha irmã, não desanime, persista, permaneça nesse caminho,
Permaneça servindo e buscando a Deus de todo o coração. Deus abençoe uma excelente segunda-feira. Inspirai, Senhor, em nossas ações e ajudai-nos a realizar, para que em vós comece, para que em vós termine tudo aquilo que fizermos por Cristo, nosso Senhor. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Paz e bem, e não se esqueçam de compartilhar e até amanhã, se Deus assim nos permitir.